Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a beleza dos vídeos, né? Porque você hoje não sabe em que momento as pessoas vão ver esse vídeo, então eu desejo bom dia, boa tarde e boa noite. E bem-vindo a todos e a todas que vão assistir esse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar de, mais uma vez, de transformação digital, o que as empresas estão fazendo para realmente continuar relevantes no mercado. Hoje eu estou para entrevistar o Marcos Granadeiro. Marcos, muito obrigado por você estar aqui hoje para trocar experiência com a gente aqui. E o Marcos é CEO da Construtivo, uma empresa de engenharia que traz soluções inovadoras realmente para ajudar os seus clientes nessa transformação digital. Marcos, para a gente começar, daria para você dar uma breve história aí da Construtivo, como ela surgiu, o que ela faz, para que as pessoas entendam realmente o negócio? Legal, obrigado, Ricardo, obrigado pela oportunidade. A Construtivo é uma empresa que tem já 22 anos. Ela nasceu como uma empresa para fazer soluções de tecnologia para engenharia no Uhum. modelo software como serviço. Isso já é fácil de entender, o que é SaaS, né? Mas há 22 anos não era. Era um desafio. Lembrando que há 22 anos atrás, para a gente fazer conexão da internet, era linha de escada, com módem 14 kbps, ou seja, era outro universo, né? Mas a ideia do consultivo é a gente prover soluções para gestão de informação, processos e documentos, para a fase de projeto, obra e depois a gestão do ativo. E agora, nos últimos 5 anos, dentro de uma jornada, que é a jornada que o mercado está começando a entrar agora, que tem a ver com transformação digital, que é o tema aí da nossa conversa, que é o mundo do BIM, do Building Information Modeling, que é uma oportunidade de fazer transformação digital enorme no mercado e a gente também ajuda os clientes com consultoria, com software, com gestão, com, enfim, e eles terem essa transformação digital dentro do BIM ou dentro da empresa deles, com outras tecnologias. Olha, isso é bastante interessante. A gente vai entrar nessa parte de inovação, né? Vamos começar com a sua empresa, né? Como é que sua empresa se preparou para essa transformação? Surgiu há 22 anos e, como você bem disse agora, né? Era SaaS que as pessoas não sabiam, e aí você fala, bom, a gente vai fazer essa inovação e vamos nos transformar. E agora você está trazendo outro exemplo aí do BIM, né? Como é que a sua empresa se preparou para isso? Bom, primeira coisa, assim, eu acho assim, que eu acredito muito e a gente pratica isso, que essa preparação tem que começar com uma educação e uma mudança de mindset no nível estratégico, certo? Uhum. É daí que tem que nascer. Então, eu, pessoalmente, como responsável da empresa, a gente teve uma mudança substancial que começou uns 3, 4 anos atrás, então estamos ainda em transformação, estamos ainda em curso, mas começou com uma formação, ou seja, eu pessoalmente indo buscar cursos, treinamentos e inspiração, então jornadas de lições comerciais com a Anshan, por exemplo, é um caso que a gente participei de algumas, cursos, né, a gente fez cursos com David Rogers, transformação digital, em Berkeley sobre Open Innovation, enfim. Eu acho que a primeira coisa foi essa questão de formação, né? Não minha, mas e também dos outros diretores em como pensar fora da caixa e pensar realmente em transformação digital. Entender o que é, a gente começou dessa maneira. Legal. Você falou uma coisa muito importante, né? Ou seja, a preparação, que é a história do upskilling e o reskilling, né? Como é que hoje eu tenho um conhecimento e como é que eu transformo esse conhecimento que eu tenho hoje em algo que vai ser relevante para o futuro e me preparo para isso. E para isso eu busco outras fontes, né? Ou seja, a especialização no mercado, busco entender com as próprias startups inovação aberta para conseguir continuar relevante. E a pergunta é, os líderes, né? Como é que você sente que os líderes estão preparados, né? Como é que você cria essa cultura para que a sua gerência, porque algumas das empresas falham porque o CEO compra o ponto, mas a média gerência não compra a transformação.
Então, o CEO acha que está fazendo, mas o time não está. Como é que você percebe os líderes na Construtivo que eles realmente compraram essa transformação? Esse ponto é fundamental, realmente, né? Eu não sou um cara de RH, sou engenheiro, né? Então sou muito mais técnico, mas assim, o que a gente percebeu na vida é que tem gente que olha isso assustada e meio que paralisado e que vai boicotar, porque quer continuar, forçar a natureza para continuar como era antes. E tem gente que fica maravilhado e que essa dificuldade ou essa incerteza que eu acho ela motiva, né? É o rumo Uhum. ao desconhecido, né? Então aquela pessoa assim, eu brinco assim, que é você pergunta para alguém assim, você quer viajar para o espaço? Tem gente que fala assim, nem por decreto. Tem gente que fala assim, puta, adoraria, que deve ser maravilhoso. Então, esse segundo perfil, eu acho que é o perfil que mais vai comprar isso, que vai dar certo, na minha opinião. E aí tem aquela parte do convencimento, aqueles que querem fazer, mas não têm o conhecimento, né? Então, como é que eu Sim, convenço esses também, né? sim, com certeza. É Vamos falar um verdade. pouco sobre clientes, né? Você falou que a Construtivo tem 22 anos e uma das chamadas no site diz que ela é bastante inovadora. Como é que é a jornada, a estratégia na jornada do cliente, né? Como é que você conquista o seu cliente? Como é que você pensa nessa inovação para esse cliente? Vamos lá, bacana essa pergunta. É, a ideia qual que é? Primeiro, a gente tem que, número um, entender o negócio do cliente. Então, Uhum, em vez de focar na nossa solução, focar no nosso produto, focar na gente, não, esquece e vai entender o cliente de verdade. Esse é o primeiro ponto. E depois, realmente, junto com o cliente, lógico, segundo, ele tem que estar ou conscientizado, ou a gente tem que ajudar o cliente a entender essa questão da transformação, que é buscar realmente alguma coisa que vai dar um impacto no negócio dele. E aí tem uma empatia, uma transparência muito grande, e aí a gente consegue conquistando o cliente nesse sentido. Mas acho que esse é o principal ponto. E com isso, obviamente, isso não é uma coisa que acontece da noite por dia. Até que um dos nossos lemas é relacionamento de longo prazo, ou seja, tem que ter uma coisa, uma confiança maior, né, para entrar nessa jornada juntos, né? Isso vai se conquistando com projetos pequenos que vão crescendo ao longo do tempo, mas acho que é mais ou menos nessa linha que a gente vai conquistando o cliente junto com ele, com a empatia que a gente vai entendendo o problema dele e buscando a solução para ele. uhum. Marcos, eu queria, né, insistir nesse ponto que eu acho bastante interessante esse seu comentário, né? Entender o cliente. Eu vejo as empresas que dão certo é aquelas que realmente estão focadas no cliente, em resolver o problema da maneira mais rápida, mais fácil e com valor agregado ao menor custo, se possível. Como é que você, nessa área de engenharia, entende a dor do cliente? Você faz grupos ágeis dentro da casa do cliente, você senta com o cliente ou seu time. Como é que é super importante entender como você entende o cliente. Entendi. Bom, assim, a gente tem uma vantagem que a gente tem um produto que é um produto de entrada e é um produto que ele é necessário, todo mundo precisa, que é a gestão de documento. Uhum, Então, a gente geralmente entra no cliente, o primeiro contato é com essa venda desse produto de gestão de documento. Com isso, a gente já tem uma noção do cliente, consegue ter um reflexo de como é que a coisa funciona, ou já conhece as pessoas estratégicas. E uma das coisas que a gente mais preza aqui é estar o tempo todo com o cliente, não só atendendo na demanda que ele pediu, mas entendendo realmente o processo como um todo. E muita curiosidade. Então, está muito junto, muito perguntando, vai indo. Eu brinco que a gente sempre lê o cliente em 3 níveis. Eu busco um nível estratégico, os uhum. gestores de relacionamento buscam entender as dores no nível gerencial e o pessoal de suporte é quem nos dá o feedback da parte operacional. A gente junta essas 3 visões para conseguir entender de verdade o problema do cliente. Olha, super bacana, hein? E como é que, se você tivesse, então, que dar 3 conselhos para encantar o cliente, quais seriam? Quais seriam, Acho melhor dizendo? não, primeiro essa questão dessa empatia de ouvir, né? Ouvir. O segundo, eu acho que é ser extremamente transparente, porque quando a gente vai fazer na inovação, né, é natural a gente errar, né? Ou seja, testar algumas coisas que não funcionam.
e ainda se tem um mindset de buscar, de focar muito na quem é o culpado e discutir o erro, né? Então, a gente tem que ir para a linha de, não, isso a gente não errou, a gente errou, isso tem que ser um ativo para a gente aprender mais com isso, né? Para a gente não errar de novo desse jeito e estamos mais perto do certo agora. E isso funciona com transparência, né? Uhum. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é estar realmente estudando e muitas vezes deixar a oportunidade de lado. Ou seja, se você tiver que escolher entre uma coisa que vai te dar um resultado imediato, alguma coisa que vai fortalecer o seu relacionamento, a gente vai na segunda. Né? Muitas vezes, talvez, a gente não consiga, uma empresa que tenha metas de quarto, esse tipo de coisa, pode ser um pouco mais complicado, mas a gente acha que o relacionamento a longo prazo, ele dá um fruto melhor no final. Super, a joia. Marcos, quero falar um pouco agora de concorrência, né? A gente vê muitas empresas hoje sendo compradas por outras e muitas vezes as disrupções acontecem por outra indústria, né? Então, você está lá com a sua empresa, acha que tem um bom mercado, um market share importante, mas acontece que vem a disrupção. Como é que nesse seu mercado, né, você consegue olhar essa disrupção, consegue perceber para que ela não seja que nem aquela onda, que a hora que você dá conta já te encobriu e a empresa desaparece? Como é que você faz isso? Bom, no nosso mercado de tecnologia, então, isso é multiplicado por 10, né? Ou seja, a dinâmica é muito maior, né? Exato. E ainda nós estamos vivendo um período no nosso mercado, nosso nicho, que é esse de engenharia, com o BIM, maior ainda, porque então nós estamos realmente esse tema é o tema que mais nos aflige. A gente faz isso muito estudando, ou seja, conhecendo toda hora todas as soluções de cliente, de concorrente, olhando como é que funciona. A gente participa de todas as associações possíveis de grupos de usuários, de classes, de associações brasileiras de alguma coisa, assim por diante, câmeras que nem Anshan, eventos, se viaja muito, né? Eu lembro de uma viagem que eu fiz com a câmera americana para a China. Aí todo mundo, mas você vai fazer o que na China? Eu falei, vou saber se tem software na China. Quando soube que não tinha nada, só tem, ótimo, eu estou feliz que lá, pelo menos, tecnologia, como a gente faz, não tem, mas é o tipo da coisa que o motivo é para isso, entendeu? Então, não é só também Vale do Silício, é Israel, é sul do Brasil, que é muito forte, é Nordeste, é o interior, Espanha, Portugal, que é muito forte também, ou seja, a gente tem que ver o mundo como um todo, Israel, enfim. Olhar, pesquisar e não tem jeito. E muito sentir os movimentos. Perdão, é muito interessante você falou justamente para não ter esse viés, né? De você olhar e falar assim, não, eu acho que ali não vai dar nada, mas é sempre bom estudar os mercados, né? Isso é uma coisa que a gente vem fazendo e surpreende, assim. A gente já viu coisas assim que a gente achava que, lógico, em 20 anos você vai acumulando também um pouco de know-how, né? Então, teve empresas que surgiram que a gente achava que ia ser um bicho-papão e não foram, e algumas que a gente achava que não davam muita bola e que, de repente, cresceram e ficaram muito importantes. Outra coisa também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é entender o nicho que a gente está, a gente é uma empresa de nicho, né? Então, e entender o contexto, tentar ler a estratégia das outras empresas, que muitas vezes elas têm estratégias diferentes, né? Então, realmente é um jogo de... É interessante essa estratégia, mas um dos meus principais atividades é essa. Eu diria que 30% do meu tempo eu estou preocupado com isso. E hoje se fala muito no ecossistema, né? O ecossistema ajuda muito você bater a concorrência e, às vezes, em alguns momentos, até faz parceria com alguém que poderia ser um concorrente, mas usar o seu ecossistema, seja de fornecedores, seja de parceiros, né? Que você possa aí alavancar. A Construtivo faz parte do ecossistema, que seja por startups, fazendo inovação aberta, seja fazendo parcerias estratégicas para que possa crescer? Muito, muito. Em todos os sentidos. Então, desde, por exemplo, clientes que viram parceiros ou até vendedores nossos, né? Eu vou citar um exemplo que eu posso citar, que já está público, que a gente começou a desenvolver uma solução para gestão de risco para seguradoras, né?
Uhum. E começamos a vender. Isso virou uma parceria com a Wiz, que é uma corretora grande, e estamos aí, ou seja, virou um grande revenue nosso esse trabalho. Isso vale com grandes gerenciadoras, com grandes empresas de engenharia também. Então, essa parte de cliente. Na parte de concorrentes também, ou seja, é muito comum a gente ter parcerias com concorrentes em que a gente percebe que a gente não tem uma vocação muito forte para aquele determinado nicho, e a gente une faz uma oferta só, né? Uhum. Eu acho que isso aliás, essa que eu acho que é a estratégia, ou seja, cada vez você se unir mais e do que você querer ser o dono de tudo, eu acho. Faz todo sentido, né? Vamos falar um pouco sobre inovação, né? Eu percebi já desde o início da nossa conversa que você fala que você evolui, né? Vem evoluindo nesses 22 anos, aí dessa parte de SaaS, e uma empresa de tecnologia tem que estar sempre atento, né? Queria entender como é que é a jornada de inovação, como é que se cria, né, oferece um novo serviço para os clientes, e aí a gente entrar nessa parte do BIM, que é bem interessante para as empresas entenderem o seu negócio. Bom, a inovação, existem, eu diria que tem dois pontos aí. Uma Uhum. é a inovação em como a gente aplica a nossa tecnologia para resolver um problema do cliente. Isso acontece muito no dia a dia, a gente ouvindo o cliente a gente tem, nosso principal produto não é o colaborativo, não é um sistema, é uma plataforma, que é um Lego que a gente pode montar soluções com ela. Então, é muito comum e acontece muita inovação em o cliente apresentar um problema para a gente e a gente conseguir lá customizar e ajustar a plataforma para resolver aquele problema, né? A gente tem casos interessantíssimos aí, desde coisas assim. Hoje, por exemplo, a gente faz a logística reversa de entrega de mercadorias para uma série de empresas de calçado. Uma coisa que surgiu do nada, e é uma solução que a gente resolveu o mercado que o mercado não tinha. A gente faz a gestão de ativos para grandes empresas, uma solução que só tinham grandes softwares sofisticados e precisava de uma solução mais simples. A gente foi lá e inovou. Então, tem inovações desse tipo que a gente faz junto com o cliente, ouvindo o cliente. E tem assim, o segundo tipo, que vem em brainstorms que a gente faz, anuais, do que a gente vai fazer baseado no que já está existindo no mundo, né? Então, um exemplo disso foi recentemente o uso de blockchain para ser uma base de auditoria, já que, como a gente lida com obras de grande porte, essas auditorias, a confiabilidade dessa auditoria é uma coisa importante, que o blockchain poderia agregar para a gente como valor, e agora está em trânsito, está em curso uma mudança estrutural grande de inovação, que é usar a inteligência artificial para classificação de documento e previsibilidade de obra, ou seja, é uma coisa que ninguém está fazendo ainda e que a gente, com tanta coisa que a gente viu de inteligência artificial, a gente está começando a trabalhar. Mas também, nesse caso, em parceria com um cliente que deu start, a gente vai montando. Mas, assim, sempre assim, ouvindo muito, eu comentei com você que tem aqueles 3 níveis, né, de interação com o cliente, e é muito comum a gente fazer reuniões para esse produto cada mês, discutir o que cada cliente percebe e como é que a gente pode melhorar em termos de usabilidade, em termos de funcionalidade, e isso já são os inputs para as. E aquilo que a gente não consegue, a gente vai para o Open Innovation, a gente vai para gente de fora e traz, né? Empresas de fora para trazer. Agora, recentemente, a gente trouxe o pessoal de mobile, que faz mais rápido que a gente, faz melhor que a gente trouxe para dentro e assim por diante. Eu vou voltar nesse ponto eu ia te perguntar sobre inovação aberta, você acabou de dizer que você usa bastante, né? E isso é muito importante, né? Usar as startups no modelo mais ágil, né? E ela pode ajudar as empresas a descobrir soluções que levaria, dependendo do tamanho da empresa e a morosidade dentro dela, leva-se muito tempo, né? E aí, quando eu perguntei como cria novos produtos e serviços, e realmente estava lendo sobre vocês falou desse registro de atividades e auditoria no blockchain, né? Blockchain é uma tecnologia nova, né, para quem está assistindo, que divide aí em blocos, né, a informação, e essa informação é criptografada e muito raro ainda casos que ela não pode ser
criptografadas dependendo da origem do computador que enviou e o que recebeu. Então, eu te pergunto, como é que surgiu essa inovação, se usar essa tecnologia? Foi de tudo esses pontos que você falou, de Open Innovation, de viajar o mundo, conhecer o que está lá, e agora começar a usar a inteligência artificial baseado no que você tem ouvido no mercado? Como é que você vai implementando essas tecnologias? Isso bem, eu acho que é um resultado, né? Então, a gente viaja muito, lê muito e faz muito benchmark. Você consegue, isso é um input de informação. Aí vem a informação da necessidade do mercado. Por exemplo, nesse caso do blockchain, eram clientes de grande porte internacionais que falavam: Marcos, você está concorrendo com grandes software houses internacionais, o seu ponto negativo é que você não tem um tamanho para dar confiabilidade que a gente precisa para o produto. E ele falou: pô, peraí, você não tem o tamanho, comparado com as grandes multinacionais, eu preciso que meu produto por si só tenha essa confiabilidade. Então, opa, o blockchain pode ser a solução para isso. Então, assim, são insights em relação a isso, e aí jogar isso para um grupo. Gente, a gente tem esse desafio, a gente acha que, pelo que a gente leu, que isso aqui pode fazer sentido, será que faz? E aí se começa o que a gente chama de um projeto e acaba caminhando no produto no final. Ou não, né? Tem coisas que a gente pensa que dá certo, que ia dar certo, que não dá, mas nesse caso deu. Que bacana. E esse de inteligência artificial, como que você entende que ele vai fazer a diferença no seu produto, no seu serviço? Isso é o seguinte, uma das coisas que mais se fala, eu também acredito que seja verdade, como um dos elementos de transformação digital, é o dado. O teu dado hoje é o asset, né? É o ativo mais importante que tem. A gente tem 22 anos de banco de dados, de projeto e de obra, de infraestrutura do Brasil inteiro, de saneamento, de linha de transmissão, de usina, de metrô, de estrada, do que for. A gente acha que é um dos maiores players de SaaS para infraestrutura do Brasil. Sem precisar expor os projetos, a gente tem métricas do que deu certo e o que deu errado. Então, se eu ponho inteligência artificial e dou os dados e faço comparação com a minha base histórica, eu consigo ter muito mais precisão nos indicadores se está indo para o caminho certo ou errado. Entendeu? É nessa linha que a gente está indo. E vamos pegar esse ponto que é bem importante. Então, ou seja, uma boa base de dados, e para a inteligência artificial funcionar, ela tem que ter uma boa base de dados, certo? Baseado nisso, você precisa entender esses dados e como é que eles geram insights, né? E aí, com esses insights, você toma a decisão de negócio correta. O grande desafio que tenho visto nas empresas, né, na minha experiência, o silo de dados e dados não estruturados e a informação, o RH olha uma planilha, o financeiro olha outra, o negócio olha outra, e os dados estão em silos e nada acontece. Como é que você, com esses 22 anos de base de dados, está construindo essa relação para que os dados se conversem e gerem insights para você tomar decisão? A grande vantagem, concordo com você, esse é o grande desafio. Inclusive, esse é o desafio, é um dos desafios que a gente está enfrentando agora para conseguir agregar a esse nosso dado, os dados de cliente também. Mas a nossa vantagem é que esses 22 dados são dados relativamente estruturados. Então, fica muito mais fácil. Né? 22 anos de dados, então, aí a metade do trabalho já foi feito. Não que seja perfeitamente estruturado, mas está num nível de estruturação muito mais alto que qualquer base normal aí que você tem que iniciar um projeto. Mas, com certeza, essa é justamente aí. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil. Eu acho que é o grande desafio que tem. Mas, assim, o resultado dele, acho que aí vai ser a grande transformação. A outra linha que a gente está indo de inteligência artificial tem a ver com documentos mesmo, né? Eu acho ainda muito antigo a gente pensar em ter que dizer o que aquele documento é. Se eu estou há 22 anos colocando documentos lá dentro e classificando, hoje eu tenho que colocar um documento lá dentro e ele tem que saber o que aquele documento é, entendeu? Então, assim, nessa linha também facilitar a vida da gestão de documentação. Essa é outra linha também que a gente está indo. Vocês têm pensado em metaverso, engenharia no metaverso ou obras no metaverso? Como é que vocês veem essa outra inovação?
Eu sempre falo, Marcos, quando eu converso com as pessoas, que não existe transformação digital, né? O que existe é um estado perpétuo de transição, né? Que a gente nunca para, né? A gente fez a transformação digital, muitas empresas tiveram que se digitalizar rapidamente, e agora tem o metaverso, mais para frente vão ter outras tecnologias que o próprio 5G vai acelerar, vai trazer novidades, né? Então, vocês estão pensando aí no metaverso? Já fizeram alguma experimentação com ele? Sim, sim, a gente tem. O que já tem nesse sentido, né? De um lado, com realidade virtual, a gente tem bastante coisa. Desde representar e implantar projetos de você fazer avaliação de engenharia com realidade virtual em locais remotos, a questão de você ter a realidade virtual para treinamento de segurança do trabalho, isso até virou um spin-off nosso chamado Safe Life. Então, realidade virtual já é uma coisa que está andando. Para que, do outro lado, a gente trabalha muito forte com a digitalização do espaço em tempo real, ou seja, começou com os scanners, né, estático, depois o scanner dinâmico a laser, agora já tem os scanners autônomos, né, então, o que existe de mais moderno é um robô da Boston Autonomics, que é um robozinho que você coloca o scanner lá em cima, ele vai andando e ele mesmo escaneia todo o tempo. Então, você tem uma visão em tempo real do que está acontecendo do outro lado. E agora o que está sendo feito a gente está sendo fazendo é pegando o espaço, a realidade virtual, mas com dado real em tempo real. Ou seja, esse é o próximo passo. A realidade virtual, metaverso, com o dado de ontem, a gente já tem, e é usado isso, ou seja, você tem uma ideia, a gente faz acompanhamento de obra para clientes e que ele escaneia e o cliente vê a obra em metaverso da obra dele. Mas foi escaneado ontem e ele está vendo hoje. O próximo passo é a gente está escaneando agora e ele está vendo agora. Né? O tempo real acho que é o próximo passo. Mas, assim, é fascinante. Hoje, o limitador, na minha opinião, ainda é o óculos e a transmissão. E aí, quando entrar o 5G e os próprios óculos, né, aquele o Meta 2, o novo óculos lá da Meta, ele é bom, mas depende do hardware ainda, né? Então, porque você não tem transmissão. Na hora que você tiver realmente a transmissão com a baixa latência que o 5G promete, eu acho que você vai conseguir pôr o processamento em nuvem com ele ali visualizando. Aí você vai começar a ampliar as opções. Mas a gente está... Essa é uma das linhas também de trabalho. E para a área de engenharia é muito bom. Por exemplo, treinamentos, né? Você pode treinar o seu pessoal sem precisar fazer viagem e tal, porque você consegue ver o ambiente em 3D. E você colocou muito bem, os desafios do metaverso são justamente esses dois atualmente, a latência, né, por causa de que usa uma tecnologia mais robusta, né, precisa de uma infra mais pesada, e a interoperabilidade, né, ou seja, eu estou num metaverso, você está em outro e a gente nos conversa. É muito similar com o que acontecia no começo da internet, né? Você não conseguia, os computadores não se comunicavam, até que surgiu o www e aí tudo se conectou. Eu acredito que o metaverso caminha para isso. E o que eu falo para as empresas é, não dá para pensar em ROI, né, retorno do investimento agora, né? Tem que fazer experimentação e ver como é que isso funciona. Uma coisa interessante que tem, por exemplo, eu acho assim, a nossa recomendação para esse lado é como o metaverso vai passar pelo VR, né, pela realidade virtual. Então, a entrada para o metaverso é a realidade virtual. E tem muita aplicação boa para a realidade virtual para já começar se você ter esse engagement na tecnologia. Então, esse de treinamento, você analisar projeto em realidade virtual, você documentar em realidade virtual, ou seja, dá para fazer muita coisa já presente, com retorno de investimento válido e tal, em realidade virtual, e você já está pondo a tecnologia que vai propiciar depois você estar no metaverso. Então, acho que esse é o caminho a seguir. E eu concordo com você, não é retorno de investimento, mas é você estar se preparando para aquilo. Né? Não, sem dúvida. E é muito mais interativo. Você pode criar o treinamento, né? As pessoas podem, como se fosse um gamification, né? Um jogo,
E quando você coloca o óculos, como você colocou no mundo, você mencionou, né? No mundo do metaverso, você vê a imagem e as fotos e tudo de uma certa maneira muito mais legal, muito mais interativa, né? A gente tem, por exemplo, assim, essa experiência que a gente tem, que até virou uma spin-off, a diferença qual que é? Ao invés de você pegar, assistir, sentar um treinamento, por exemplo, treinamento de você fazer o bloqueio das válvulas para você conseguir entrar num espaço confinado, por exemplo. Antes, como é que era? O cara sentava lá, alguém fazia um PowerPoint explicando como é que era. Isso é um nível de retenção que você tem. Quando você vai para um nível que você entra num jogo, como você falou, jogo, e você tem que fechar as válvulas, você tem que fazer. Se por acaso você errar, você, entre aspas, morre ou se machuca, é muito mais, a sua retenção é muito maior, né? Então, esse é o objetivo do treinamento, né? Então, não tem a dúvida. Não tenho dúvida. Marcos, quero fazer uma pergunta, porque eu vi que sua empresa é bastante tecnológica e usa tecnologias habilitadoras, que são computação na nuvem, blockchain, inteligência artificial, tudo. Na sua opinião, qual que é o papel da tecnologia para uma transformação digital de sucesso? Olha, como acho que o próprio nome diz, ela vai possibilitar a transformação, mas ela não tem que ser a protagonista, na minha opinião. A protagonista é o modelo de negócio, é a visão do que você quer fazer, da transformação, de onde você quer chegar. E aí você vai buscar a tecnologia para atender essa visão, né? É meio triste falar isso, já que eu venho de tecnologia, mas é a realidade. Se você for pela tecnologia, você não vai chegar em nada. Esse é o ponto. Exatamente, e muitas vezes as pessoas pensam que a transformação digital é tecnológica, e, na verdade, ela é, como você bem colocou, ela é simplesmente um facilitador, mas você tem que pensar no propósito e, nesse propósito, alinhar sua estratégia, aonde eu quero chegar. E aproveitando, falando de propósito, né, e vou pegar um pouquinho um gancho na visão, né, que você diz aqui, se denomina a visão da construtiva é ser referência em aplicação de tecnologia com foco em resultado, né? Você já deu alguns exemplos, mas como é que essa visão se transforma com a aplicação de tecnologia com foco em resultado? Queria que você ilustrasse um pouco alguns exemplos de como essa visão se você propaga isso para o seu time. Então, a propagação sempre, eu acho que vem com uma curiosidade, com o porquê das coisas, né? Então, vou dar um exemplo bem simples e bobo. O cliente chega e fala assim, eu gostaria de implementar uma gestão de documentos. Uma coisa bem simples. Aí, nessa gestão de documento, eu quero implementar uma guia de remessa de documento. Aí, a gente tem esse recurso? Tem. Mas vai perguntar, mas por que você quer uma guia de remessa de documentos se o sistema faz toda a gestão sem a guia de remessa de documentos? Eu quero porque eu uso guia de remessa de documento no meu processo analógico. Bom, peraí, você quer questionar, você quer transformar, digitalizar o seu processo analógico ou você quer fazer uma coisa melhor? Então, esses questionamentos, que muitas vezes, eles não são, é mais fácil muitas vezes você aceitar o que o cliente quer e pronto, sem você questionar. Mas uma vez que você questione e você vai implementar aquilo que você tem certeza que vai ter um resultado e por que vai ter um resultado, que muitas vezes o cliente não conhece a tecnologia, quem conhece a tecnologia é você. Então, você tem que perguntar muito, você entender o problema do cliente, aí você percebe, isso aqui cai muito bem. Então, é muito comum o cliente vir querendo comprar uma tecnologia e ele fala, bicho, não é para você, não é para isso, né? E isso tem que ser uma coisa... E aí entra aquela questão da visão de longo prazo e a visão oportunista. Muitas vezes é melhor eu vender porque eu vou ganhar um dinheiro, mas não vai ser bom para o cliente. Então, eu prefiro... acho que esse que é o ponto. E volta no ponto da transparência, né, com o cliente, a Isso relação que você falou. É isso aí. Tá, joia. Marcos, uma última pergunta. Como é que você vê a Construtivo no futuro, né? O que você planeja para que a Construtivo continue essa transformação ou transformação digital ou estado perpétuo de transição, né? Olha, a gente agora assim o que eu vejo muito é essa multiplicação desse nível estratégico, que é o que eu tenho
trabalhado, para a gente conseguir crescer e ter uma perpetuidade disso, uma consolidação dessa visão, ou seja, de cliente, né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, que as pessoas vêm de uma outra cultura, então, fortalecer essa cultura, né? Eu acho que esse é o ponto principal, e dentro do mundo dessa transformação digital do BIM que estamos acontecendo, a gente quer se posicionar e ser realmente uma integradora, de solução com alguns clientes. A gente quer ter, não muitos clientes, a gente não quer ser uma empresa enorme, mas ser uma empresa extremamente inovadora e de boutique para coisas sofisticadas para clientes que queiram isso. Essa é a visão. Muito legal. Muito bem. Marcos, quero te agradecer, foi um super papo aqui. Muito obrigado por você dividir a experiência aí da Construtivo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo teve aí bastante insights interessantes vindo de você. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. É um prazer, sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Abração. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Abração. Tchau, tchau. Tchau.